Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula. Eu sou a Prof. Raíssa Mendes, esta é a disciplina de Fisioterapia Preventiva e Biossegurança e esta é a nossa aula sobre Fisiologia Ocupacional e doenças relacionadas ao trabalho. Então, como a gente ficou um período aí sem nos encontrarmos, vamos fazer uma revisão do que a gente viu até aqui nas duas outras aulas. Acompanhem comigo aqui na tela, tá? Então, o que a gente viu? Se vocês se lembram das nossas aulas presenciais lá na sala de aula. A gente viu a história natural da doença e níveis de prevenção que são primária, secundária, terciária, tá? Então, o que a gente viu? Que durante o período de pré-patogênese, onde existe a tríade entre o ambiente, o hospedeiro e o agente, estão interagindo entre si de uma forma que não gera prejuízo para ninguém. Então, neste momento, os níveis de prevenção que nós vamos poder atuar são o nível de atenção primária, com campanhas educativas, com higienização e tudo mais. Isso é a prevenção primária, quando a gente não tem doença instalada. E existe na história natural da doença um segundo período, que é o período de patogênese. Ou seja, neste período, a interação entre a tríade agente, hospedeiro e ambiente gera algum prejuízo para alguém. Neste momento, nós temos dois tipos de atuação de prevenção. Nós temos uma prevenção chamada secundária, que vai atuar no período inicial da patogênese, e um segundo momento, que é a atuação da prevenção terciária, quando já existe uma limitação, quando já existe uma sequela resultante daquela doença que foi instaurada anteriormente. Também vimos um pouco sobre saúde do trabalhador, definição de termos, histórico e tudo mais. Resumidamente, nós passamos ali pelo histórico, onde identificamos a transição das atividades manuais realizadas pelo homem, lá no período do caçador-coletor, no período do agricultor, com a transformação das atividades pela Revolução Industrial, mecanização, aumento de atividades monótonas e repetitivas, e com a era da informação atualmente, aumentando a demanda cognitiva desses indivíduos, né? Vimos ainda basicamente alguns fatores de risco que a gente vai abordar na aula de hoje também de uma forma mais aplicada, certo? Então vamos começar o nosso tópico de hoje. A nossa aula vai ser dividida em 2 vídeos, então esta é a parte 1 do nosso vídeo, beleza? Aula sobre fisiologia ocupacional, ou seja, o que acontece com o corpo enquanto ele está trabalhando, né, desempenhando o seu trabalho. Então a gente sabe que o termo trabalho, ele é explicado como a atividade desenvolvida pelo homem com um propósito, com o objetivo de satisfazer as suas necessidades. Se vocês pesquisarem sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, vocês vão ver que na base da pirâmide, ou seja, as necessidades mais básicas, as necessidades de sobrevida, são as primeiras e as iniciais que o homem vai buscar. E conforme vai subindo, vai diminuindo a prioridade, porém vai trazendo mais satisfação para este indivíduo, tá? Então, se o trabalho é uma atividade desenvolvida pelo homem, pensando que a atividade é qualquer movimento realizado pelo músculo esquelético, gerando um gasto calórico acima dos valores de repouso, ou seja, qualquer atividade acima dos valores de repouso, logo, para desenvolver um trabalho é necessário algum movimento. Muito bem, então pensando lá na fisiologia da atividade, sempre o nosso organismo vai partir do repouso. Então, a gente
precisa dar a chance de aumentar a vascularização desses músculos para que aconteça o trabalho dele, né? Então, quando a gente está lá num período de repouso, nossos músculos têm uma quantidade de oxigênio disponível apenas para a manutenção do tecido. Quando os músculos começam a se movimentar, é necessário que aconteça maior irrigação sanguínea dos tecidos para trazer mais oxigênio. Então, os nossos músculos liberam ali ácidos, por exemplo, o ácido lático, que vão reduzir o pH. Essa redução do pH faz uma vasodilatação, aumenta a frequência respiratória para a gente poder jogar esse ácido fora e aumenta a irrigação sanguínea com o aumento da concentração de oxigênio nos tecidos. Isso é basicamente o aquecimento. E tem uma outra definição de aquecimento, que é a elevação de 10 batimentos cardíacos, 10 batimentos por minuto, mensurado a partir do repouso. Então pensando nisso, pensando que o nosso organismo ele sempre está em busca do equilíbrio estável entre os sistemas do organismo e o meio externo, sempre que acontece alguma coisa, o nosso organismo vai buscar uma adaptação para que ele sobreviva àquele novo estímulo, certo? Então, estímulos grandes, estímulos fortes vão gerar aumento do gasto energético, são capazes de gerar estresse e quebrar a homeostase, exigem um processo de reparação biológica ou inflamatória e o organismo se adapta através das modificações bioquímicas, hemodinâmicas, estruturais, tá? Então, pensando aqui num processo inflamatório, basicamente, um processo inflamatório ele se inicia quando os processos biológicos de reparação tecidual estão deficientes e não há tempo suficiente para o completo reparo tecidual. Então, o processo inflamatório ele tem o objetivo de reparar tecidos sobrecarregados nas atividades diárias. Ele acontece por meio do recrutamento dos elementos bioquímicos, proteínas pró-inflamatórias, citocinas e tudo mais. Fibras colágenas perdidas pelo desgaste lá dos tendões, elas são fagocitadas pelos macrófagos e substituídas por fibroblastos que vão atuar ali na reparação tecidual. Quando tudo isso acontece no tempo adequado, né, deu tempo de se recuperar enquanto a pessoa estava descansando, voltou a trabalhar, tudo ok. Agora, quando nós temos um evento que excede esse tempo, ou seja, quando não dá tempo desse sistema biológico se recuperar, pode acontecer aí uma reagudização, um novo desgaste em cima do desgaste que já havia previamente, e isso gera um processo inflamatório crônico muitas vezes, né? Ele vai estar num cenário de pouca hidratação do tecido, que aumenta o atrito, gerando mais inflamação e vira um ciclo vicioso do quadro crônico. Isso pode gerar aí modificações estruturais dos tecidos, ou seja, fibrose, edema local, enfim. Mudanças nas propriedades mecânicas, ou seja, diminuindo tanto os movimentos intraarticulares, quanto a própria amplitude de movimento da articulação, quanto a força que esse músculo vai conseguir desempenhar ou resistir. Então, dentre as características dos tecidos mais acometidos nas lesões ocupacionais, a gente tem aqui tendões e ligamentos. Qual que é a característica do tendão e ligamento? Transmitir uma carga vetorial no sentido da sua fibra entre o músculo e o osso na região da inserção ou origem deste músculo, né? Então, dentre estes, os mais sobrecarregados, temos a cabeça longa do bíceps braquial, tendão do supraespinhoso, são partes do manguito rotador. Quanto maior a movimentação da articulação, maior é a chance de ocorrer uma lesão ocupacional. A cápsula articular envolve as articulações,
sinoviais e limita movimentos excessivos. Então a cápsula articular também pode sofrer lesões por excesso de movimentação. Túneis fibrosos é um túnel fibroso mesmo, que vai circundar, vai envolver tendões, nervos e vasos próximos às articulações, tá? E aí temos as fáscias que recobrem ou interligam ossos e cavidades que também podem sofrer, né, como facete plantar, por exemplo. Dentre as principais estruturas acometidas, elas estão no interior ou ao redor das articulações. Por quê? Porque é o excesso de movimento. Quanto mais movimento essa articulação faz, maior é a chance dela lesionar algum tecido envolvido com o movimento. Dentre os primeiros indícios, temos fadiga muscular precoce, sensação de peso, desconforto de qualquer ordem, tanto na realização quanto na manutenção do movimento, dor na região, câimbras, tremores, hipoestesia. Então agora a gente vai ver os estágios evolutivos das doenças relacionadas ao trabalho. A gente tem o grau 1, quando o nosso paciente vai relatar uma sensação de peso e desconforto na região, uma dor espontânea que melhora com o repouso, por isso que é difícil ele vir buscar a fisioterapia neste momento, porque se melhora quando eu vou para casa e não interfere o meu sono, não tem sinais inflamatórios e não altera a minha produtividade, eu vou fazer o que eu sei, não preciso procurar uma assistência à saúde neste momento. Grau 2, a dor já é mais persistente e intensa, ela é localizada, mas pode se irradiar, ela segue durante a jornada de trabalho, mas não altera a produtividade e já tem a presença de alguns sinais inflamatórios, como, além da dor intensa e persistente, pode ter edema, pode já ter redução da função. Quando o paciente chega nessas duas situações, os prognósticos são muito bons de melhora dessa lesão relacionada ao trabalho. Já quando a gente tem um grau 3, eles vão chegar com uma dor persistente, com irradiação, queixas de redução da força muscular, redução da sensibilidade. O repouso ele até ameniza, mas nunca passa 100%. Já interfere na qualidade do sono, já reduziu a produtividade. Essa dor ela persiste mesmo depois que essa pessoa foi para casa, mesmo fora do trabalho. Então, quando essa dor já impede essa pessoa de dormir bem, de produzir como ela deve produzir, então isso motiva essa pessoa a procurar a fisioterapia, porque é algo mais sério que ela não está conseguindo resolver sozinha. E temos o grau 4, que é quando esse indivíduo vai relatar dor forte, contínua, insuportável, com limitação da movimentação, redução da força e sensibilidade, com edema, com vários outros sinais inflamatórios, já não consegue mais trabalhar, muitas vezes já está afastado do seu trabalho. Então, estes dois casos são os que principalmente chegam à fisioterapia. Então, temos aqui prognósticos reservados, tá? Temos aqui as causalidades, né? Quanto mais próximo da coluna verde, quanto mais próximo ali do balãozinho do Dort, maior é a chance desse movimento ou dessa causa gerar uma lesão. Quanto mais afastado, menor é a chance, tá? E finalizamos este primeiro bloco da nossa aula, tá bom? Então, em seguida, vamos começar um novo vídeo pra gente continuar com sinais e sintomas e as doenças mesmo relacionadas ao trabalho, beleza?